Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, nosso terceiro episódio especial Eleições 2020. Saiu hoje o resultado da terceira pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Globo e pelo Jornal do Comércio. O resultado da segunda pesquisa Ibope dos candidatos à prefeitura da capital. O Ibope divulgou hoje a terceira pesquisa de intenção de voto para... As pesquisas são parte bastante importante de qualquer processo eleitoral. Trazem informação sobre o cenário da disputa, ajudam na definição de estratégias para as campanhas e, claro, também acabam sendo utilizadas para a propaganda político-partidária. O fato é que elas também são acompanhadas de dúvidas e, em algumas oportunidades, de desconfianças. Afinal, por que elas também erram? São erros de metodologia? Ou será que a utilização dos números, principalmente por parte dos candidatos, às vezes não é a correta? Nesse terceiro episódio do 15 Minutos Especial Eleições, a editora de República, Júlia Fontes, e eu, Márcio Miranda, recebemos novamente o Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, para falar aqui sobre esse tema. Mais um episódio aqui do nosso 15 Minutos, especial das eleições. E comigo, de novo, a Júlia Fontes, editora de República da Gazeta do Povo. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Márcio, com você? Tudo bem também. E o nosso convidado, mais uma vez, contando aqui com a ajuda do Murilo Hidalgo, ele que é diretor do Instituto Paraná Pesquisas. Murilo, obrigado por participar. Mais um episódio aqui do podcast, tudo bem? Que agradeço o convite, Marcos, sempre à disposição. Bom, hoje a ideia aqui é o seguinte, Murilo, a gente vai falar sobre pesquisas eleitorais. E aí eu começo pelo seguinte, as pessoas sempre confrontam, né, o resultado das eleições com o das pesquisas e dizem, né, muita gente diz que os levantamentos de opinião pública são furados, não serve e tal. Aí é importante a gente destacar que as pesquisas mostram o cenário do momento, né? Explica por que ocorrem essas diferenças, né? Às vezes em relação a resultados das eleições e com essa opinião de muita gente de que os levantamentos são furados, hein, Murilo? Olha, mas primeiro que a pesquisa ela é uma fotografia de um momento, né? O resultado que nós estamos divulgando hoje não significa que ele ocorrerá no dia 15 de novembro, é uma fotografia desse momento. Certo? E o que eu vejo, o grande questionamento das pesquisas hoje é o mau uso que a gente vê por parte dos próprios candidatos e uma parte da imprensa. Por quê? A pesquisa, ela serve para informar o eleitor, ela é um instrumento de informação e ela virou, infelizmente, um instrumento de marketing, né? Onde os candidatos utilizam ela como peças de propaganda. Então, quer dizer, isso é que machuca muito os candidatos e faz com que os que estão perdendo, eles queiram desacreditar as pesquisas, né? Por quê? Porque os seus adversários usam como peças de propaganda eleitoral. E, eventualmente, os partidos, né, Murilo, eles contratam, às vezes, essas pesquisas que não são necessariamente de institutos que realmente seguem os procedimentos científicos aí de levantamentos de opinião pública, né? Também tem isso, então... É meio complicado, né, essa questão. Olha, eu vou dar uma dica aqui, se vocês quiserem, lá, coloca no Google, consulta as pesquisas eleitorais registradas. Vocês entrem lá, vocês vão ver o volume de pesquisas registradas que tem pelo Brasil. Aí vocês veem o tamanho, hoje, dessa indústria das pesquisas eleitorais. Vocês vão ver o volume gigante de pesquisas eleitorais que estão sendo feitas no Brasil. Então, isso você mostra o quê? Que é muito pulverizado entre empresas grandes e pequenas, porque as pessoas prestam muita atenção somente nas pesquisas das capitais. As pessoas se esquecem das cidades pequenas, mas nas cidades pequenas também ocorrem muitas pesquisas, institutos menores se destacando lá. Então, quer dizer, o mercado ele é muito grande. Agora, o que acontece? Infelizmente, é como qualquer outra profissão. Existem bons e maus profissionais. Eu não diria que 95% são excelentes profissionais do ramo de pesquisa, mas também existe uma parte ruim. E essa parte ruim é que muitas vezes passa-se uma imagem de que as pesquisas não são corretas, elas seguem critérios científicos, tudo que é feito de uma pesquisa ela tem que estar registrado no Tribunal Regional, certo? Então, a gente é obrigado a informar tudo lá. A gente é obrigado a informar, caso os candidatos queiram, o banco de dados, a gente é obrigado, a gente é fiscalizado assim, ao máximo pela Justiça Eleitoral e pelos candidatos, não pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é o meio para a gente informar as notícias aos candidatos. Então, os candidatos, muitas vezes, eles ficam reclamando
do resultado, mas eles também não querem muitas informações de como as pesquisas foram feitas. Como que é o processo de composição? Oi, pois não, Julia, pode falar. Não, eu só ia falar, né, que reclamam quando o resultado é desfavorável para eles, mas quando eles estão bem, aí a pesquisa é super confiável, né? É uma coisa bem... É instrumento de marketing, né? Inclusive fazem aquelas campanhas com a diferença pode ser pequena do primeiro para o segundo, né? Mas aí o primeiro colocado coloca aquela barrinha lá em cima, gigante, assim. Aquelas escalas dos gráficos, assim, bem especiais, né? Que 1% de diferença vira 10, né? Vira um abismo, né? Eu tenho uma tese que deveria ser proibida a divulgação de pesquisa eleitoral no horário eleitoral gratuito da TV e do rádio, porque a pesquisa deveria ser apenas de informação, não peça publicitária, né? O Ibope ouviu 805 pessoas entre os dias 27 e 29 de outubro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Queria saber o seguinte, Murilo, como é que é o processo de composição de uma amostra representativa, né, para a realização de pesquisas como essas? Como é que funciona esse processo de composição da amostra? Vamos pegar, por exemplo, Márcio, a cidade de São Paulo. Tá? Vamos partir de um princípio, um exemplo. 53% do eleitorado é do sexo feminino, 47% do masculino. Então, 53% é feito com mulheres, 47% com homens. Vamos partir do princípio que 15% tem de 16 a 24 anos. 15% é entrevistado com pessoas de 16 a 24 anos. Que 20% da população tenha ensino fundamental, um exemplo. Assim, então, esses 20% são feitas entrevistas com pessoas com ensino fundamental. Se 25% tem curso superior, 25% das entrevistas são feitas com pessoas de curso superior, assim com renda e com a posição geográfica. Se 20% da população mora na Zona Oeste, por exemplo, 20% das entrevistas vão ser feitas na Zona Oeste, nos bairros da Zona Oeste. Então, é uma fotografia da cidade de São Paulo. Então, por isso que ela tem a precisão muito grande, né? E o tamanho da amostra também é estatisticamente representativo, né? Com certeza. Aí você determina qual é a margem de erro que você quer ter, 3, 4, 5 pontos, né? Então, aí é uma questão de custo envolvido também, né? E quanto mais entrevista, vai ficando mais caro. Mas, assim, a partir de uma margem de erro de 4, 5%, já é muito confiável de ser feita, né? Sem problema nenhum. Na verdade, assim, o brasileiro, ele gosta de pesquisa, ele contrata pesquisa, os políticos contratam, o eleitor gosta de ver resultado de pesquisa. Agora, precisa ter mais respeito também com os números da pesquisa, né? Na verdade, ela é um instrumento de informação, não uma peça publicitária, como eu falei, né? Você citou aí, o Murilo, eu acho que é interessante a gente comentar, queria que você explicasse, até porque nessa época fica mais comum a gente ouvir várias vezes sobre pesquisas eleitorais, e aí, no momento em que são dados os dados da pesquisa, 2 temas, né? Nível de confiança e margem de erro das pesquisas eleitorais. Como é que se determina isso aí? O que são exatamente o nível de confiança e a margem de erro? Olha, eu quero dizer, a grosso modo, assim, que de cada 100 vezes que a gente vai fazer a pesquisa, 95 vezes vai dar aquele resultado com 4% para mais ou 4% para menos, ou 3, ou 2, ou 5, depende do tamanho da amostragem que você vai utilizar. Se você vai fazer 1.000 entrevistas, 2.000, 400, 800, entendeu ou não? Então, na verdade, hoje, o que muda numa hora de uma contratação? O candidato, quando ele contrata uma pesquisa, a primeira pergunta que você faz para ele, se vai querer o resultado por regiões da cidade ou não por regiões da cidade. O que eu quero dizer isso? Se eu tiver que entregar o resultado por Zona Leste, Zona Oeste, Sul, Centro e Norte, eu vou ter que fazer mais entrevistas para ter uma margem de erro menor nessas regiões por cidade. Não, você vai entregar o resultado, só o resultado geral. Aí você pode fazer menos entrevista, porque se a gente fizer 600, 800 ou 1.000, muda muito pouco o resultado. E a margem de erro, então, está ligada à quantidade de entrevistados, à amostragem? A quantidade de entrevistados, da amostragem, exatamente. Então, assim, em outras palavras, o nível de confiança, quando aparece lá, 95% de nível de confiança, significa que se a gente repetisse a mesma pesquisa 100 vezes, em 95 dessas vezes ela ia dar o mesmo resultado, certo? Exato, com uma margem de erro de 4 ou 5 ou 3% para mais ou para menos. E aí a questão da margem de erro também interfere, né? Quando a gente vê, os candidatos estão tecnicamente empatados, porque eles não têm o mesmo percentual
mas se a gente considerar a margem de erro e fazer um intervalo lá, né, de intenções de votos que eles podem ter, para mais ou para menos, eles acabam empatados, né? Olha, você citou um exemplo assim que é engraçado de a gente ver, né? Se a gente pegar uma pesquisa em Belo Horizonte hoje, onde o Calil lá ontem, eu acho que saiu com 58%, 59% de intenção de voto, se a gente botar uma margem de erro de 4%, ninguém vai nem prestar atenção. Agora, se você botar essa margem de erro em São Paulo, você já muda o primeiro com o segundo, entendeu, não? Sim. Sim. Nas eleições mais disputadas, a margem de erro faz muita diferença. Faz muita diferença, exatamente. Agora, numa eleição como a de Belo Horizonte, que nem a de Curitiba hoje, faz pouca diferença, entendeu? Bom, um tema que tem sido recorrente aqui nesses nossos episódios especiais de eleições, Murilo, é claro, né? Mudanças trazidas para todo o processo por causa da pandemia do coronavírus. E aí eu queria saber de você exatamente sobre isso também. O que mudou na realização de pesquisas de opinião pública por causa do coronavírus? Diminuiu? E se isso tem alguma influência também, você fazer mais pesquisas por telefone ou pesquisas com entrevistas na rua? Que tipo de mudança trouxe a pandemia para o cenário das pesquisas? Olha, com certeza, a pandemia fez as pessoas demandarem mais pesquisas telefônicas, né? O custo é menor, a rapidez é maior, certo? E a gente acredita, já por experiência de eleições passadas, que os resultados estão muito próximos, certo? Mas quem determina hoje se a gente vai fazer telefônica ou presencial, na verdade, é o contratante, né? Essa conversa, a gente tem uma conversa com o contratante e ele opta, certo? Se ele quer a presencial ou telefônica. Lógico que a telefônica é mais barata, então. Muito mais barata, e a gente já não vê mais muita diferença de resultado, não. E principalmente a rapidez, né? Você faz pesquisas telefônicas muito mais rápidas do que pesquisas de campo. E não tem muita diferença no resultado, então, pela experiência que vocês têm tido. Hoje a gente já não vê mais muita diferença de resultado, não. Certo? Pois é, mas nesse caso eu tenho uma curiosidade, porque assim, a gente sabe que nesse tipo de pesquisa, que você faz perguntas, né, para as pessoas, tem todo o ouvinte aí que está acompanhando a gente, não sei se conhece isso, mas existe toda uma área de pesquisa em relação a isso. Por exemplo, como você vai fazer as perguntas para as pessoas, né? Porque dependendo da forma como você pergunta, você pode eventualmente enviesar a resposta. E aí, no caso das pesquisas eleitorais, por exemplo, na parte estimulada, né, em que são apresentados os nomes dos candidatos, geralmente se usa aquele círculo, né, para um candidato não ficar em cima do outro, digamos, não aparecer antes do outro para o entrevistado. Por telefone, como é que isso é feito? Como que é feita a pesquisa? Julia, na verdade, ele pode ser feito de forma randômica. E cada página, cada pesquisador, ele vai alternando, entendeu? Não, cada pesquisa ele lê ele vai como se fosse um disco, vai alternando, certo? Depende, como você pega o disco na mão, você vai ler o primeiro nome de um e depois o nome do outro também, entendeu ou não? Ah, entendi. Você não faz um congelamento que vai ler sempre o nome do primeiro na frente, né? Você faz igual. Então, não vejo diferença também nisso, né? O que eu vejo hoje de diferença, Júlia, é que o questionário do telefone ele tem que ser questionário curto, né? Ele não pode ser questionário muito longo, senão as pessoas desligam. E presencialmente, o questionário mais longo, as pessoas têm dificuldade de dispensar o entrevistador. Então, o que a gente aconselha? Se o questionário é longo, faz presencial. Se o questionário é mais curto, faz telefônica. Ninguém aguenta muito tempo na ligação daí, né? Ligação, exatamente. Mas, assim, cada dia que passa, a rejeição a responder às pesquisas eleitorais diminui muito, porque agora já começa a ter mais interesse, né? Chega no final, a recusa é quase zero. Olha só. Voltando às... Vai lá, Julia. A pesquisa da boca de urna. Como esse ano vai ser igual. Também tem um outro fator que é o resultado da apuração está saindo muito rápido, né? Então, às vezes a pesquisa sai ali, dali meia hora já tem o resultado da eleição. Olha, eu queria parabenizar, a gente torce para que o Ibope continue fazendo as pesquisas de boca de urna, né? Certo? Porque a pesquisa de boca de urna, ela também serve muito para corrigir, não para corrigir, eu te diria, né? Para mostrar a eficiência das pesquisas. Por quê? Tem muitos fatos que ocorrem nas últimas 48 horas de uma eleição e o eleitor muda a opinião dele. Certo? Então, a gente coleta uma pesquisa na quinta e na sexta para divulgar no sábado. Aí o cara diz assim, mas o resultado não deu igual ao da pesquisa. Mas quantas coisas ocorreram quinta e sexta-feira que o eleitor recebeu? Quantas mensagens? Ele se informou muito mais. Aí ele muda o voto. A pesquisa de boca de urna, ela fica claro
precisão das pesquisas, porque ela pega o eleitor declarando o voto depois que ele votou, né? E a pesquisa, no caso da boca de urna, é feita, então, quando o eleitor está saindo do local de votação, é depois do voto já feito, né? E, com certeza, depois do voto já feito. Ele repete o que ele fez, né? Então, quer dizer, exatamente. Então, só pode dar um erro se o eleitor, vamos dizer assim, mentir em que ele votou, ou se tiver algum erro de amostragem, alguma coisa nesse sentido. Provável. Porque o eleitor, no final, ele se torna um torcedor. E ele quer votar, ele quer participar de pesquisa, porque ele quer que o candidato dele ganhe também. Então, ele não mente. Bom, pesquisas eleitorais é o tema aqui desse episódio do podcast 15 Minutos, especial de eleições. Nosso convidado Murilo Hidalgo, diretor do Instituto do Paraná Pesquisas. Ou seja, o Murilo, a grande questão para você, para a gente fechar, fazer um resumo da ópera aqui, é que muitas vezes o jeito que a informação das pesquisas eleitorais é utilizada por candidatos, por partidos, por campanha, precisaria ser revisto. Essa é uma avaliação que você faz, Com certeza. A gente sempre cita exemplos, né? Que hoje tem menos jornais impressos do que tinha antigamente, certo? Mas os sites, por exemplo. Uma coisa é o site dar uma manchete dizendo assim, candidato X dispara, entendeu? Como? Vira uma manchete. Sai nova pesquisa do Instituto tal dizendo como está a sucessão na cidade tal. Então, são manchetes diferentes. A informação e o outro é uma propaganda, um exemplo, né? Então, isso é que machuca e fazem eles virem com tanta raiva para cima do Instituto de Pesquisa, como se nós fôssemos os culpados por essas manchetes, né? É só um mensageiro, né, do que está acontecendo na sociedade. Exatamente. Então, esse é o grande problema hoje. A pesquisa ela deveria ser tratada como informação, não como instrumento de campanha eleitoral, né? Murilo Hidalgo, obrigado por participar de mais um episódio aqui do podcast 15 Minutos, especial das eleições. Até a próxima! Eu que agradeço e sempre à disposição. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, especial Eleições 2020, o terceiro episódio dessa nossa série. Durante todo o programa de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas por afiliadas da TV Globo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte e também no Recife. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!